Declaro aberta a sessão do Senado Federal, destinada à entrega do diploma José Hermílio de Moraes aos agraciados desta quarta premiação, nos termos da resolução número 35 de 2009. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, instituído pela resolução número 35 de 2009, é destinado a agraciar personalidades de destaque no setor industrial que tenham oferecido contribuição relevante à economia nacional, ao desenvolvimento sustentável e ao progresso do país. Nesse sentido, serão agraciados com o diploma Francisco Ivens de Sá Dias Branco. Nasceu na cidade de Cedro, Ceará, iniciou as suas atividades em 1953, em sociedade com o pai Manuel Dias Branco, é empresário nacional no segmento alimentício, dedica-se ainda às atividades dos ramos hoteleiro, imobiliário, portuário e também de fabricação de cimento. José Alexandre dos Santos, é industrial baseado na cidade de Arapiraca, Alagoas, e diretor-presidente do Grupo Coringa, Reunidas Coringa Limitada, que é um importante conglomerado do setor de alimentos do estado de Alagoas e de todo o Nordeste brasileiro. Robson Braga de Andrade, é mineiro de São João del Rei, preside a Orteng Equipamentos e Sistema Limitada, empresa de ponta que produz equipamentos para os segmentos de energia, petróleo, gás, mineração, siderurgia, saneamento, telecomunicações e transportes. É o atual presidente da Confederação Nacional da Indústria. Eu tenho a honra de convidar para compor a mesa o senador Armando Monteiro, que é o presidente do Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes. Convido para compor a mesa o senador Fernando Collor de Mello. Convido para compor a mesa o senador Eunício Oliveira, líder da bancada do PMDB no Senado Federal, e da bancada da maioria. Obrigado, gente. Tenho a honra de convidar para compor a mesa o homenageado Francisco Ivens de Sá Dias Branco. Convido para compor a mesa José Alexandre dos Santos. Convido para compor a mesa o homenageado Robson Braga de Andrade.
Convido a todos para, de pé, cantarmos o hino nacional. Senador Armando Monteiro, que preside o Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, senador Fernando Collor de Mello, senador Eunício Oliveira, homenageados Francisco Ivens de Sá Dias Branco, José Alexandre dos Santos, Robson Braga de Andrade. Eu gostaria de, em homenageando todos que compõem essa mesa, homenagear todos os convidados, os representantes do setor industrial, presidentes de federações das indústrias aqui presentes,
A economia brasileira tem se beneficiado nos últimos anos de uma eficiente combinação. As políticas sociais de distribuição de renda, o aumento do mercado interno, aliado a um crescimento sustentável e ainda a responsabilidade fiscal que tem proporcionado ao nosso país a colocação entre uma das mais bem-sucedidas nações do mundo. Tal confluência de fatores elevou o Brasil, desde 2011, à sexta economia mundial, quando ultrapassou o Reino Unido. Ainda que os índices de crescimento sejam eventualmente contaminados pelos sobressaltos internacionais, nossa economia tem demonstrado que está no rumo certo. A posição que leva em conta o produto interno bruto não seria possível, como todos sabem, sem o empresariado nacional. Este segmento crê nas potencialidades do Brasil, dedica seu tempo, criatividade e arrisca seu patrimônio. Sabemos o quanto uma região é transformada quando nela se instala uma indústria, não apenas pelos benefícios diretos, como o aumento de emprego e renda, mas também pelo aprimoramento da mão de obra, crescimento do comércio, provimento de melhor infraestrutura regional, transferência de tecnologias, entre tantos outros incrementos. A instalação de uma indústria traz consigo uma série de fatores propulsores de mudanças, tanto no campo econômico quanto no cultural e social, que afinal interessa a todos. Basta verificar o quanto os governos estaduais defendem suas potencialidades e vantagens competitivas para atrair maior quantidade possível de instalação de indústrias em seu território, gerando até mesmo o que se tornou conhecido como guerra fiscal, conflito que, como Casa da Federação, temos, sem dúvida nenhuma, a obrigação de harmonizar. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhores homenageados, familiares, convidados, o diploma José Hermílio de Moraes foi concebido para homenagear personalidades de destaque no setor industrial que têm oferecido contribuição relevante à economia nacional, ao desenvolvimento sustentável e ao progresso do país. É, como todos sabem, uma patriótica iniciativa do senador José Sarney e, por isso, também merece todos os nossos aplausos. Em todas as suas 3 edições, o diploma, como todos acompanharam, homenageou nomes de grande relevância. Nesta edição, iremos contemplar com o diploma José Hermílio de Moraes o cearense Francisco Ivens de Sá Dias Branco, o mineiro Robson Braga de Andrade e o alagoano José Alexandre dos Santos. Francisco Ivens de Sá Dias Branco é empresário que comanda a M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos. São mais de 70 anos de trabalho, iniciados na Padaria Imperial, na cidade cearense de Cedro, que hoje constitui a maior companhia de massas e biscoitos do Brasil. Líder nacional isolada nesse segmento, possui centros de distribuição em todo o território brasileiro, gerando mais de 12 mil empregos diretos após várias incorporações. Mas não é somente o segmento de alimentos que faz a grandeza desse grupo empresarial, pois ele se estende ainda ao setor hoteleiro, imobiliário, portuário e de fabricação de cimento. Em 2011, foi considerado pela revista Época um dos 100 mais influentes brasileiros. Por tudo isso, muito mesmo nos orgulha agraciá-lo com o diploma José Hermílio de Moraes. O empresário Robson Braga de Andrade, por sua vez, é também admirável por sua trajetória profissional.
eleito recentemente presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson de Andrade preside a Orteng Equipamentos e Sistemas Limitada há mais de 30 anos. A empresa de ponta na região metropolitana de Belo Horizonte produz equipamentos para os segmentos de energia, petróleo, gás, mineração, siderurgia, saneamento, telecomunicações e transporte. Seu trabalho na Comissão Especial de Mineração da CNI foi, como todos sabem, fundamental para a identificação de uma agenda comum dos segmentos da mineração e para o anunciado aperfeiçoamento das políticas e do marco regulatório do setor. Por último, eu tenho muito prazer em fazer também essa justa, merecida, justíssima homenagem com o diploma José Hermílio de Moraes ao meu conterrâneo, meu amigo José Alexandre dos Santos, líder do grupo Coringa. Sua história empresarial se inicia na década de 60 na cidade de Arapiraca, com uma pequena fábrica de cigarros. Com a valorização dos cigarros, começou a fornecer seu produto para todo o país. Expandiu seus investimentos em terras alagoanas, após adquirir uma fábrica de farinha de milho, café e corantes. Nos últimos anos, estendeu ainda mais sua área de atuação empresarial com a aquisição de uma moderna fábrica de plásticos com equipamentos de última geração, também na cidade alagoana de Arapiraca. Isso, entretanto, não é tudo, pois seus investimentos vão, como todos sabem, além do território alagoano, com a instalação de um dos mais modernos moinhos de milho do Brasil na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado da Bahia. Não somente por sua trajetória empresarial ou por sua experiência política como prefeito de Arapiraca, nós alagoanos nos orgulhamos muito de José Alexandre dos Santos, mas, sobretudo, nos orgulhamos pelos exemplos que José Alexandre tem nos dado em todos esses anos, por sua grande capacidade de trabalho, sua simplicidade e sua honradez. Assim é que hoje me sinto duplamente feliz e orgulhoso com essa premiação, pois está homenageando nomes tão expressivos do panorama empresarial brasileiro e por eles... e dentre eles constar esse dileto amigo e conterrâneo José Alexandre, um exemplo para todos os brasileiros e principalmente para nós alagoanos. Eu quero cumprimentar também o senador Fernando Collor de Mello, que fez ao Senado Federal a indicação de José Alexandre. Eu quero cumprimentar o senador Armando Monteiro, que é presidente do Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, e fez a feliz indicação do Robson Andrade para receber essa homenagem. E quero cumprimentar também o senador Eunício Oliveira, que é líder da bancada do PMDB no Senado Federal, que fez a indicação do empresário Francisco Ivens. Eu queria parabenizar a todos, né, e dizer que é com enorme prazer, com grande satisfação, que nós, em nome do Senado Federal, os homenageamos nesse momento. Fazemos agora a entrega do diploma José Hermílio de Moraes, e eu convido o senador Eunício Oliveira para homenagear Francisco Ivens de Sá Dias Branco. Pode ser na frente. Com diploma. Eunício. Fica em pé. Pode ser.
Doutor Ives. Doutor Ives, tem mais um. Convido o senador Fernando Collor de Mello para fazer a entrega do diploma José Hermílio de Moraes e da placa a José Alexandre dos Santos. Parabéns, viu? Muito obrigado, presidente. Justa homenagem. Convido o senador Armando Monteiro, que é presidente do Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, a fazer a entrega do diploma e da placa ao Robson Braga de Andrade. Parabéns, viu? Parabéns. Conceda a palavra ao presidente do Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, senador Armando Monteiro. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, quero saudar os meus colegas ilustres senadores Fernando Collor e Eunício Oliveira, saudar os agraciados dessa sessão, o senhor Francisco Ivens de Sá Dias Branco, o senhor José Alexandre dos Santos e Robson Braga de Andrade. Uma saudação a todos os colegas, as senhoras e senhores senadores aqui presentes, companheiros da representação empresarial do país, presidentes de federação de indústrias, parlamentares aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostaria de, nesse primeiro momento da 4ª edição do Prêmio Zé Hermílio de Moraes, poder fazer primeiro uma evocação do ilustre patrono desse diploma. Um dos maiores brasileiros, sem nenhuma dúvida, o saudoso José Hermílio de Moraes. Mais do que um empresário, uma legenda nesse país, um ícone, de quem tenho a honra de ser conterrâneo. Pernambucano de Nazaré da Mata. Foi já muito jovem estudar nos Estados Unidos, ainda nos anos 20 do século passado, e lá graduou-se em Engenharia de Minas
e pôde, a partir daí, cumprir uma trajetória extraordinária, toda ela pontilhada por exemplos de crença no trabalho produtivo, de amor ao país, de capacidade empreendedora e de uma extraordinária visão. Zé Hermílio de Moraes é um exemplo, é um paradigma, é alguém que precisa ser sempre lembrado nesse país. Quando vivíamos a época, no início dos anos 40, todas as dificuldades que o país enfrentava, nessa época com uma indústria incipiente, esse extraordinário brasileiro lançou as bases da indústria de insumos básicos no nosso país. Graças a ele, o Brasil pôde construir e consolidar uma base industrial expressiva, sobretudo voltada para a indústria de base, o alumínio, o níquel, o cobre, a indústria química, e é possível lembrar, por exemplo, nesse processo de luta que marcou a trajetória de Zé Hermílio e do Grupo Votorantim, momentos edificantes, como, por exemplo, a luta que travou contra as patentes que eram até então, que protegiam os oligopólios e monopólios estrangeiros à época, a luta que travou para quebrar a patente do rayon, uma fibra sintética, e a partir daí ele pôde iniciar a Companhia Nitroquímica Brasileira, que foi um grande marco na história da indústria química do nosso país, sem falar de setores básicos como a indústria do cimento, em que ele foi e é ainda o Grupo Votorantim, incontestavelmente líder da produção nacional. Mas Zé Hermílio não foi apenas o empresário, ele foi muito mais do que isso, foi um líder que defendeu à época, naquelas circunstâncias históricas, um ideário nacional desenvolvimentista. E é impressionante como, meu caro senador Fernando Collor, como são atuais algumas manifestações à época de Zé Hermílio de Moraes, que, aliás, foi senador por Pernambuco e que, portanto, esteve nessa casa pautando sempre a sua atuação pela defesa intransigente da indústria nacional. Dizia Zé Hermílio à época: um país que cede as suas matérias-primas e que importa manufaturas é um país que não tem futuro. Vejam como anos e anos depois o Brasil vive hoje o desafio de um processo de perda de posição relativa da indústria. Portanto, se Zé Hermílio estivesse hoje entre nós, aqui nessa sessão, nós teríamos que, pelo seu exemplo e pela sua figura, discutir esse momento da indústria brasileira. E esse momento, infelizmente, é marcado por uma perda de posição relativa que se traduz em números que são eloquentes. A indústria brasileira, que tinha até meados dos anos 80 uma participação de mais de 30% na formação do produto econômico do país, viu essa posição declinar ao longo do tempo e hoje a indústria nacional, e estou referindo à indústria de transformação, representa menos de 15% do produto do país. Nós que já fomos a indústria brasileira, que já foi responsável por 65% da nossa pauta de exportação, tem hoje uma participação inferior a 40%, 37%, num processo que pode ser identificado como de reprimarização da pauta de exportação do país. Ou seja, quando Zé Hermílio, nos anos 40, lembrava que um país não podia ficar cedendo matérias-primas e importando manufaturas, o que nós verificamos hoje é que o Brasil vive, por assim dizer, um processo regressivo
ganhou espaço como produtor de commodities agrícolas e minerais e vem perdendo posição na indústria. Há um outro número, um número preocupante. A balança comercial de manufaturados, que em 2006 registrava um pequeno déficit de apenas 6 bilhões de dólares, em menos de 8 anos, o déficit da conta de manufaturados alcança, o ano passado, 94 bilhões de dólares. Esse déficit, se pudermos, por exemplo, fazer uma análise desse déficit, só a indústria química, por exemplo, tem um déficit de 30 bilhões de dólares. O setor eletroeletrônico tem um expressivo déficit de mais de 15 bilhões de dólares. Portanto, essa solenidade haverá de marcar não apenas uma justíssima homenagem a 3 ilustres brasileiros que têm a marca da tenacidade, da perseverança, da crença, da obstinação, da capacidade de superar adversidades, nesse país que foi um laboratório difícil até poucos anos, dado o grande número de entraves, de dificuldades, de custos sistêmicos, de um sistema tributário anacrônico e disfuncional, de uma infraestrutura precária, de um quadro ainda presente nas relações do trabalho marcado por uma grande rigidez. Por tudo isso, esses 3 brasileiros são merecedores das nossas homenagens. Mas esse é um dia que nos impõe uma reflexão sobre a indústria do país. E o que é que o país deseja? Hoje, senador Fernando Collor, via com tristeza a manifestação de alguns economistas que começam a propor para o Brasil um modelo que deveria reproduzir a Austrália, ou seja, como se o Brasil pudesse renunciar à sua justa ambição de manter um dos mais expressivos parques manufatureiros da América Latina. O Brasil não vai se conformar em ter menos indústria. O Brasil precisa ter mais indústria, porque não há uma maneira melhor de crescer senão pela indústria. A indústria dissemina o conhecimento, a indústria impacta a produtividade global da economia, a indústria exige um capital humano mais qualificado e, portanto, melhor formado. Por tudo isso, os países que crescem melhor são os países que crescem pela indústria. O Brasil não vai aceitar essa aventura regressiva. O Brasil pode conciliar, sim, a sua condição de exportador de commodities, sem que isso signifique abdicar da sua justa ambição de ainda colocar-se como uma das mais importantes e diversificadas plataformas manufatureiras do mundo. Mas para que isso aconteça, para que a indústria no Brasil possa recuperar espaços, temos diante de nós uma agenda densa e desafiadora. Uma agenda que passa pela mobilização do setor empresarial na direção da inovação. Os ganhos de produtividade no futuro dependerão crucialmente da capacidade de inovar processos, de inovar produtos, e por isso mesmo a indústria brasileira precisa mobilizar-se para ter protagonismo nessa agenda da inovação. Essa é uma nova agenda, mas temos que, simultaneamente, enfrentar ainda uma velha agenda que nos remete à discussão de todas essas carências e constrangimentos estruturais que ainda limitam o desempenho da economia brasileira. Por isso precisamos de uma agenda pró-competitividade. Está caro produzir no Brasil, os nossos custos se elevaram extraordinariamente. A energia, a mão de obra, num perigoso descompasso entre o aumento do custo unitário do trabalho e os ganhos de produtividade que podem ser
registrados ao longo desse tempo. Portanto, o Brasil vive o desafio de ser uma economia cujos custos de produção são mais elevados do que os das economias asiáticas e de não termos ainda incorporado conhecimento e inovação como a indústria dos países mais desenvolvidos. Portanto, nós temos o desafio de andar depressa, de dar um sentido de urgência a essa agenda. E aí sim o Congresso Nacional tem uma responsabilidade indeclinável. E é por isso que nesse dia em que celebramos a indústria, em que lembramos brasileiros da estirpe de José Hermílio de Moraes, nós temos que nos dar as mãos para assumirmos com o sentido de urgência que é indispensável essa agenda pró-competitividade. E por isso eu tenho dito que o tempo político tem que se ajustar às pressões do tempo econômico. O mundo não vai esperar que o Brasil resolva os seus impasses. Temos uma agenda de reformas inconclusa, temos um atraso institucional e é por isso que nós precisamos aqui no Congresso Nacional ter pressa, ter compromisso com o enfrentamento dessas questões. Mas quero dizer que quando a sociedade se mobiliza e se articula com o Congresso Nacional, é possível reagir de forma positiva e, por isso, eu posso dizer que nessa legislatura o Congresso enfrentou questões importantes, como, por exemplo, o fim da Guerra dos Portos, o debate e a aprovação da resolução número 13, que pôs fim a uma faceta da guerra fiscal, dessa guerra predatória, dessa guerra irracional, que era a de conceder incentivos fiscais ao produto importado, criando uma assimetria de tratamento absolutamente inadequada em relação aos produtos aqui, a produção doméstica do país. O Congresso Nacional tem reagido ao Plano Brasil Maior e, por isso, graças ao trabalho de muitos, tem ampliado essas medidas de desoneração, sobretudo em relação à folha de pagamentos e a outras medidas de estímulo ao setor industrial. Mas precisamos fazer mais. Precisamos agora enfrentar uma questão, meus caros colegas senadores. Nós não podemos admitir que essa discussão da reforma do ICMS possa ser frustrada. É fundamental enfrentar essa questão da redução das alíquotas interestaduais do ICMS, criando as bases para que o país possa ter um sistema tributário de classe mundial, um sistema que aponte para a tributação no destino. Mas, ao fazer essa mudança no ICMS, nós não estamos desconhecendo a necessidade de recalibrarmos a política de desenvolvimento regional no nosso país. Mas nós precisamos fazer política de desenvolvimento regional utilizando incentivos e mecanismos inteligentes e não mecanismos que têm contribuído para criar no ambiente de operação das empresas um quadro absolutamente caótico e disfuncional. Precisamos fazer incentivo de maneira saudável, incentivando o investimento, a formação do capital fixo, a criação de externalidades, de infraestrutura, o investimento em capital humano. É essa a estratégia que deve orientar o novo conceito de uma política de desenvolvimento regional. Portanto, eu quero, ao encerrar essas palavras, dizer que essa é uma data importante para o país, a data em que celebramos o Dia da Indústria. E é um momento de fazermos reflexões que, de certo, orientarão a definição dessa agenda dos próximos anos,
em que o Congresso Nacional terá que cumprir um papel insubstituível. Eu quero, ao final, mais uma vez, homenagear os agraciados. Homenagear Francisco Ivens Dias Branco, um grande empreendedor desse país, um nordestino que pôde, com a sua capacidade empreendedora, criar hoje talvez o mais expressivo grupo da América Latina na área e nos segmentos em que atua. Cumprimentar também esse bravo empresário alagoano, José Alexandre dos Santos, presidente do Grupo Coringa. Dizer que o seu exemplo também é inspiração para todos aqueles brasileiros que acreditam na sua vocação empreendedora. E quero, ao final, fazer uma homenagem a um companheiro do sistema indústria, a um empresário que tem cumprido nas duas dimensões extraordinariamente o seu papel. Na empresa, ao construir uma empresa, empresário de primeira geração que é, ao construir uma empresa que é referência no setor onde atua, uma empresa que incorpora tecnologias, uma empresa que tem uma expertise extraordinária na área em que atua e, ao mesmo tempo, a capacidade de exercer, no plano da liderança institucional, um papel importante nesse país, pela sua dedicação, pela sua sintonia com essa agenda, que é uma agenda impostergável, que tem permitido que a nossa Confederação Nacional da Indústria, que tem uma trajetória respeitável ao longo da sua história, mantenha-se como a principal entidade empresarial do setor industrial do país e que, de há muito, deixou de ter uma agenda meramente corporativa, porque a agenda da indústria é uma agenda que se confunde com a própria agenda do país. Não há uma agenda do país e uma agenda da indústria. A agenda do país tem que incorporar essa dimensão, que é a dimensão do interesse do setor produtivo, que, em última instância, é o setor que garantirá a prosperidade, não apenas do presente, mas, sobretudo, a prosperidade do futuro. Parabéns aos agraciados, muito bom dia a todos. Muito obrigado. Os cumprimentos à Sua Excelência, o senador Armando Monteiro, presidente da Comenda José Hermílio de Moraes, pelas suas palavras. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senador Eunício Oliveira, líder do PMDB nesta Casa. Senhor presidente dessa sessão, ex-presidente da República e presidente dessa sessão, senador Fernando Collor, quero cumprimentar o meu companheiro Armando Monteiro, que é o presidente do Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes. Queria cumprimentar os agraciados, aqui, José Alexandre dos Santos, Robson Braga de Andrade e o meu querido e estimado cearense Francisco Ivens de Sá Dias Brancos. Queria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cearenses, familiares, colaboradores e admiradores dos agraciados que hoje recebem o diploma José Hermílio de Moraes, título conferido anualmente por esta Casa em comemoração ao Dia da Indústria, dia 25 de maio, aos empresários que mais se destacaram em suas atividades no país. Meu fraterno e querido Ivens Dias Branco, presidente do Conselho de Administração da M. Dias Branco, empresa de grande destaque na fabricação de alimentos e hoje sinônimo
de sucesso em atividades distintas, como o setor imobiliário, setor de infraestrutura, serviços hoteleiros, serviços automotores e empreendimentos rurais, e cuja educação a este Conselho eu tive a honra de fazê-la. E aos meus caros José Alexandre dos Santos, fundador do Grupo Coringa, outro grande conglomerado industrial do Nordeste, Robson Braga de Andrade, presidente da Orteng Equipamentos e Sistemas, empresa que produz equipamentos para o setor estratégico, hoje também presidente da Confederação Nacional da Indústria. Senhoras e senhores que acompanham essa sessão por intermédio dos veículos de comunicação do Senado Federal, eu quero começar minhas palavras, senhor presidente, fazendo aqui um reconhecimento pessoal à excepcional capacidade de liderança e de espírito público deste grande cearense, meu mestre e hoje posso dizer meu amigo Francisco Ivens de Sá Dias Branco. É um reconhecimento que traz profunda admiração ao homem que me deu a primeira oportunidade profissional na vida. Naquela época, dona Consuelo, que está aqui presente, podia, minha querida senadora Ana Amélia, um garoto trabalhar e ter carteira assinada. Chegava eu a Fortaleza com apenas 14 anos de idade, vindo do interior para morar na Casa do Estudante de Fortaleza. E passava ali para os domingos, como sendo meu querido ex-governador, senador e presidente da CNI, Albano Franco, passava ali aos domingos e encontrava uma placa na rua João Cordeiro, 519, uma placa que dizia: precisa-se de auxiliar de escritório. E eu, ao voltar, no dia seguinte, lembro como se fosse hoje, seu Ivens, botei um sapato 157, aquele 457, uma calça preta e uma camisa Volta ao Mundo. E fui me apresentar na fábrica Fortaleza. E ali eu tive a primeira oportunidade de trabalho profissional e o único emprego que tive na vida. Ao senhor, eu que saí de casa ainda menino, 14 anos de idade, eu devo a minha vida profissional e parte do caráter que o meu pai, à distância, não podia imprimir no dia a dia. Foi a sua orientação como empresário, foi a sua orientação como homem de trabalho que me deu os meus primeiros passos na formação de caráter e profissional. Tenho certeza, senhor Ives, que eu compartilho esse orgulho com o conjunto da sociedade cearense, do Nordeste, do Brasil e, por que não dizer, da América Latina, a quem o senhor serve com suas indústrias, com seus negócios, mas fundamentalmente com os seus empregos. Garanto que este é o sentimento de todos os integrantes dessa casa, a sua liderança à frente de uma das maiores empresas brasileiras, empregando hoje mais de 14 mil trabalhadores, distribuídos em empreendimentos instalados em dezenas de estados brasileiros e nos diversos mercados da América Latina. Sua longa e vitoriosa trajetória retrata um empresário de hábitos simples, porém criativo, prático, cuja competência pode ser medida pelo sucesso empresarial do Grupo M. Dias Branco, ao qual, repito, me orgulho de ter algum dia na vida dado a minha modesta contribuição. E que tenho a certeza do senhor, o senhor serve de inspiração para muitas gerações de empresários do nosso país, especialmente empresários do nosso Ceará. Sob o seu comando moderno, firme e inovador, o Grupo patrocina e incentiva na área socioambiental uma infinidade de programas e projetos que revelam uma profunda convicção de que o sucesso econômico e financeiro caminha junto com a responsabilidade social. Além das virtudes inerentes ao grande empreendedor, a criatividade,
a capacidade de trabalho, o tino empresarial e o desejo de fazer prosperar a comunidade em que está inserido, o senhor Ivens Dias Branco, eu posso dar o testemunho, sempre mostrou apreço também considerável pela inovação, principalmente a inovação tecnológica. E é esse traço da sua personalidade que eu levo a participar permanentemente de cursos de especialização, de congressos, conferências no Brasil e no exterior, com a finalidade de manter as suas empresas sempre atuais, modernas e competitivas. O carinho dedicado à fabricação dos produtos foi logo reconhecido, levando o seu Manuel, que aí tive a honra de conviver com ele ainda, seu pai, como era carinhosamente conhecido e chamado por todos nós, a investir exatamente em novos equipamentos e a expandir seus negócios. Eu ainda muito jovem, lembro quando chegou e foi instalado no Ceará, o maior forno backpacker do mundo. Esse cearense fazia, naquele momento, a ousadia de trazê-lo da Inglaterra para instalar na sua fábrica em Fortaleza. Caro Ivens, os produtos M. Dias Branco estão ligados de diversas formas à vida dos cearenses. Eu, por exemplo, acredito que não exista um garoto do meu tempo que não lembre o Fortinho, o mascote que estampava as embalagens coloridas dos produtos da fábrica Fortaleza, de grande sucesso junto aos consumidores. Portanto, nós cearenses, assim como os demais estados do Nordeste do Brasil, por onde o Grupo Dias Branco gera emprego, renda e justiça social, passando pelos investidores que compram suas ações no novo mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. Agradecemos orgulhosamente por essas valiosas contribuições ao desenvolvimento econômico e ao progresso da nossa região, do nosso povo e do nosso país. Cumprimento e abraço o meu querido amigo pelo muito que fez e, se Deus quiser, ainda fará muito em prol da nossa terra, da nossa gente e do nosso Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Senado Federal foi extremamente feliz ao instituir o diploma José Hermílio de Moraes. Há de se mencionar que, tão feliz quanto foi a decisão sobre o brasileiro que lhe daria o nome. Empresário de raro talento, José Hermílio de Moraes foi um bravo representante da classe empresarial brasileira, exibindo qualidades excepcionais, entre os quais o espírito altamente criativo, a enorme capacidade de trabalho e uma visão privilegiada dos desafios impostos ao Brasil. Qualidade, senhor presidente, que também encontramos nos 3 empresários que hoje, justificadamente, recebem o diploma Hermílio de Moraes. Cidadãos como Francisco Ivens Dias Branco, como José Alexandre dos Santos e Robson Braga de Andrade, com toda a certeza, com absoluta certeza, senhor presidente, honram a figura do empresário brasileiro, empreendedor e socialmente justo. Cumprimento seus familiares, aqui a dona Consuelo, seus filhos, até seus netos, e cumprimento a todos os familiares dos agraciados, que certamente estão orgulhosos da merecida homenagem e os milhares de trabalhadores, com seu esforço diuturno, fazem a grandeza desses 3 grandes grupos industriais tão importantes para o desenvolvimento, para o crescimento do Brasil e para a geração de emprego para vários brasileiros necessitados. Portanto, senhor presidente, eu encerro as minhas palavras dizendo aqui que tive o privilégio também de ser presidente de entidade sindical patronal, né, a Federação do Comércio de Brasília, depois CNC, acompanhei sempre o trabalho da Confederação Nacional da Indústria, assim como acompanho da CNA e de vários outros segmentos. Hoje, acho que nós estamos aqui fazendo justiça ao Brasil, aos brasileiros empreendedores e a esses 3 homens
de extraordinária capacidade e de dedicação ao Brasil. Aos senhores, o meu abraço, aos familiares, aos que participam, direto ou indiretamente, desse sucesso patrocinado por vossas senhorias, o meu bom dia e o meu grande abraço. Agradecendo a Sua Excelência, senhor senador Eunício Oliveira, pelas suas palavras. Gostaria, antes de passar a presidência, a Sua Excelência, o senador Armando Monteiro, presidente do Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, saudar em nome da mesa diretora as autoridades aqui presentes. Sua Excelência, o senhor ministro do Superior Tribunal Militar, senhor almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, senhor diretor corporativo de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Grupo Votorantim, senhor Luiz Carlos Cavalcante Dutra Júnior, senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, senhor Amaro Salles de Araújo, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, senhor Denis Roberto Baú, o senhor presidente da Federação das Indústrias do Paraná, senhor Edson Campagnolo, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, senhor Eduardo Prado de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias de Alagoas, senhor José Carlos Lira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, senhor Roberto Proença de Macedo, presidente da Federação das Indústrias do Maranhão, senhor Edilson Baldez das Neves, senhor vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Mariani Bittencourt, senhor presidente da Confederação Nacional das Indústrias, no período de 1980 a 1994, senador Albano Franco, a Sua Excelência, a prefeita de Arapiraca, Alagoas, doutora Célia Rocha, e a todos aqueles presidentes de federações, os cumprimentos da mesa diretora dos trabalhos desta sessão destinada à entrega do diploma José Hermílio de Moraes. Passo agora a presidência dos trabalhos a Sua Excelência, o senador Armando Monteiro. Vamos ver se estão aqui. Quem? Eu gostaria de fazer aqui referência a dois companheiros do Sistema Indústria da nossa representação que não foram nominados. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Heitor Miller, e o companheiro presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, deputado federal Jorge Corte Real. Eu tenho a satisfação de passar agora a palavra ao senador Fernando Collor. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão e presidente do Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, Sua Excelência senador Armando Monteiro, excelentíssimo senhor senador, líder do PMDB nesta casa, que há pouco falou com muita emoção
da homenagem prestada ao senhor Francisco Ivens de Sá Dias Branco, Eunício Oliveira, excelentíssimo senhor senador ministro José Pimentel, excelentíssimos senhores agraciados, excelentíssima senhora prefeita de Arapiraca, Célia, excelentíssimos senhores presidentes de confederação e de federação, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes. O diploma José Hermílio de Moraes, cujo conselho no Senado Federal, como aqui já foi dito, é presidido por Sua Excelência o senador Armando Monteiro, consiste na mais alta comenda oferecida por esta Casa a empresas e a empresários industriais que se destacam em sua contribuição ao desenvolvimento social e econômico do país. De antemão, gostaria de expressar ao senhor Francisco Ivens de Sá Dias Branco, presidente do Grupo M. Dias Branco, e ao senhor Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias, que, por favor, se sintam homenageados também pelas palavras que dedicarei ao nome, com muita honra, por mim indicado para receber este diploma e que foi aprovado com expressiva votação no Conselho. Trata-se do empresário alagoano José Alexandre dos Santos, do Grupo Coringa de Arapiraca, cuja história de vida é um exemplo raro de trabalho, empreendedorismo e sucesso profissional. O Grupo Coringa constitui uma das mais importantes indústrias do Nordeste no setor alimentício, com filiais em outros estados, responsável pela geração de aproximadamente 5.000 empregos diretos e cerca de 4.000 indiretos. José Alexandre dos Santos começou a sua vida trabalhando na roça, no interior do nosso estado, Alagoas, em Arapiraca. O rumo de sua vida passou a mudar a partir da criação de uma fábrica de beneficiamento de fumo de corda. A sua visão empreendedora permitiu, num período de aproximadamente uma década, a evolução dos negócios para a indústria do café, de corantes e de derivados do milho. Com isso, a antiga fábrica de alimentos transformou-se numa ampla e complexa planta industrial, na qual foram incorporados novos equipamentos que permitiram a ampliação de sua capacidade produtiva, com destaque para a refinação do milho. Agora se estende até ao estado da Bahia, mais precisamente no município Luiz Eduardo Magalhães, antiga Barreiras. Ainda hoje permanece a torrefação de café, com excelente padrão de qualidade, assim como a expansão do mercado na unidade de corantes por meio do processamento de sementes de urucum, além de investimento numa moderna fábrica de plásticos, que também produz para importantes indústrias da região. Sua participação no crescimento econômico do Estado é também relevante, com o elevado recolhimento de ICMS. Paralelo à produção industrial, baseada em investimentos em tecnologia, informatização de operações e iniciativas de marketing, o Grupo Coringa dedica-se também a desenvolver ações sociais na região, por meio da manutenção de entidades beneficentes e projetos comunitários. Por isso tudo, senhor presidente Armando Monteiro, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores convidados, nada mais justo a um pioneiro como José Alexandre dos Santos do que a concessão desta honraria de alto significado para Alagoas, especialmente para a cidade de Arapiraca,
ainda mais por ser ele o primeiro empresário do Estado de Alagoas a ser agraciado com o diploma José Hermílio de Moraes. Sem dúvida, o Grupo Coringa é uma referência no Nordeste e o senhor José Alexandre dos Santos, um exemplo de vida e trabalho a ser seguido. Um lutador, na mais pura acepção e conotação da palavra, que conseguiu, contra todas as previsões e tendências, consolidar um empreendimento do porte do Grupo Coringa. E tudo isso, senhor presidente Armando Monteiro, senhores que integram a mesa diretora dos trabalhos desta sessão solene de hoje, pude mais uma vez comprovar pessoalmente, em companhia da prefeita de Arapiraca, doutora Célia Rocha, quando de minha recente visita ao nosso amigo José Alexandre, oportunidade em que também comuniquei a escolha de seu nome para receber o diploma e constatei a alegria e, sobretudo, o orgulho que contagiaram os arapiraquenses ao saber que um autêntico empresário e representante da cidade de Arapiraca seria agraciado na manhã de hoje. Assim, rendo aqui minhas sinceras homenagens aos alagoanos, ao povo de Arapiraca e, acima de tudo, ao empresário e amigo José Alexandre dos Santos, bem como aos demais contemplados com este diploma, senhores Francisco Ivens de Sá Dias Branco e Dr. Robson Braga de Andrade. Estendo ainda o reconhecimento e a admiração aos diretores, gerentes e trabalhadores do Grupo Coringa, assim como a sua excelentíssima esposa, senhora Helena Tereza dos Santos, e aos 10 filhos do senhor José Alexandre, os quais faço questão de nominar um a um: Bernadette, Luiz José, Janete, Alberto, Maria Helena, Elizabeth, Marcelino, Ivete, José Alexandre Filho e Marisete. Por fim, em nome dos genros, netos, bisnetos e noras, gostaria de citar o nome de um genro de José Alexandre, José Luiz Pereira Neto, para também, e por intermédio dele, receber os nossos cumprimentos na manhã de hoje. A todos os senhores agraciados, familiares e amigos, as minhas homenagens e os meus sinceros parabéns. Muito obrigado, senhor presidente Armando Monteiro. Pode falar de novo. Eu acho que ele já viu. Senador Inácio Arruda. Senhor presidente, Armando Monteiro, mestre desta cerimônia, presidindo os nossos trabalhos, nossos agraciados, nosso conterrâneo Francisco Ivens de Sá Dias Branco, o senhor Alexandre dos Santos, Robson Braga de Andrade, todos irmanados em um prêmio que leva o nome também de um homem do Nordeste, um nordestino, e os 3 agraciados, posso assim dizer, que são nordestinos, porque Minas Gerais também entra no polígono das secas e está ligado à Sudene, portanto, também está vinculado diretamente à nossa região. Quero cumprimentar os nossos senadores, Fernando Collor, José Pimentel, Eunício Oliveira e tantos que nos acompanham nesta comissão especial que trata de examinar quais lideranças do país
no meio empresarial, industrial, tem contribuído para fazer avançar a economia brasileira. Cumprimento também todas as senhoras dos nossos ilustres convidados, na pessoa da nossa primeira-dama, do nosso companheiro Ives Dias Branco, dona Consuelo, e assim também cumprimento todas as mulheres do nosso plenário. E registro aqui os nossos colegas parlamentares, aqui já esteve no plenário Ariosto, que é do estado do Ceará, Edson Silva, também cearense, e Gorete Pereira, também do estado do Ceará. E, em nome deles, cumprimentar todos os deputados federais que estão acompanhando esta cerimônia. Mas eu quero fazer, senhor presidente, num registro, digamos assim, breve, a importância do prêmio Hermílio de Moraes, como ele foi aprovado pelo Senado. É a ideia nossa, no Senado Federal, de privilegiar um debate sobre o desenvolvimento do país. E sublinho a expressão usada pelo artífice, digamos assim, desta cerimônia e mesmo deste prêmio, Hermílio de Moraes, nosso senador Armando Monteiro. Sem indústria não tem desenvolvimento. Sem indústria não tem projeto de desenvolvimento do país. Sem indústria, um país continental como o Brasil não tem para onde ir. Essa que é uma questão chave. Por isso, nós temos tratado tão ardorosamente da nossa indústria, do cuidado com o nosso setor. Isso aqui é a base da formação, da geração de emprego de qualidade do país. É a indústria que estimula e pode e deve estimular a academia a fazer pesquisa que permitam aperfeiçoar. Nós temos aqui o debate sobre a inovação. A inovação é uma exigência da indústria à academia. É a sua ligação. É como ligar a academia ao desenvolvimento de equipamentos de qualidade, de produtos de qualidade, de refinar com qualidade. E digo refinar para ir direto ao assunto do nosso conterrâneo, porque o nosso conterrâneo é fino no refino. Trata-se de Ives Dias Branco e quero cumprimentando a todos os nossos homenageados, Robson Andrade, com quem estivemos a nossa bancada, a bancada, Armando, do Partido Comunista do Brasil, sentou com Robson Andrade para discutirmos um modelo de debate que ajudasse o nosso país a sair, digamos assim, dessa marcha, às vezes, com dificuldade que enfrentamos no setor, ou que enfrentamos durante um longo período no setor industrial brasileiro. O nosso homenageado, o José Alexandre, da Coringa, a gente vai olhando e vai vendo como esses homens começaram a sua trajetória, tá certo? Lá, às vezes, no setor primário, para chegar no setor secundário, chegar na indústria. O nosso homenageado, meu conterrâneo cearense, Ives Dias Branco, começou ali, era uma padaria, uma pequena padaria de um português que veio ter seus filhos aqui no estado, no Brasil e no estado do Ceará. Começou ali, uma pequena unidade que foi avançando, transformou-se ali numa fábrica de bolacha, ainda próximo do centro de Fortaleza, e daqui a pouco se transformou como que desafiado pela importância de produzir alimentos para o nosso povo, desafiado, o Ives Dias Branco topou transformar a sua pequena unidade fabril num grande negócio do nosso estado, o Ceará, e de um grande negócio do país. E de multiplicar-se, sair do pão para outros segmentos industriais, a construção civil, sair da construção civil para o porto, e é também aí digamos assim, pioneiro em relação à nova lei dos portos, porque o Ives colocou um porto ali em Aratu, e esse porto de Aratu talvez tenha começado como uma parte, digamos assim, um negócio secundário do grupo e transforma-se também num grande negócio do grupo. Eu vejo essa importância. E registro. Ontem tive a felicidade de participar de uma posse da diretoria do Instituto Histórico Geográfico do Estado do Ceará.
E o nosso amigo que tomava posse e também o que deixava tanto o José Augusto Bezerra, como o empossado Ednilson Soares, faziam referência ao trabalho social, mas o trabalho de apoio à cultura e à arte no estado do Ceará e no Brasil, do Grupo Ives Dias Branco, mostrando que aquela academia, aquele instituto histórico, que trata da inteligência do povo de uma região, que trata do conhecimento do povo de uma região, que às vezes você olha e diz assim, mas eu vou botar meus recursos aqui por quê? Isso não dá pontos, digamos assim, nos medidores de opinião do ponto de vista imediato. Isto é um investimento para manter aqueles homens do conhecimento, da cultura, da arte, do saber ativos, produtivos, porque são eles, em última instância, que instigam a inovação da ciência, da tecnologia, da cultura e das artes. E o nosso homenageado teve essa perspicácia e tem essa perspicácia. Sabe que ao contribuir para manter uma instituição daquele porte, seja a Academia Cearense de Letras, seja o Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Ceará, ele está contribuindo para a inovação da ciência, do conhecimento, da tecnologia, da produção de alta qualidade do nosso país. Eu vejo desta maneira e por isso que quero cumprimentar a todos os homenageados Ives, exatamente ao cumprimentá-lo, porque nós conhecemos ali de muito próximo como se deu a trajetória do Grupo Ives Dias Branco no setor especialmente industrial, que é um setor muito importante para a economia do nosso país. E mais ainda nesses tempos, onde nós enfrentamos um mundo que determinadas nações desaceleram seu crescimento, entram em crise grande, alguns em crise profunda, uma Europa numa crise sem dimensões, que até agora a gente não compreendeu ainda aonde vai chegar, nações poderosas economicamente, também em crise, que ainda não saíram totalmente da crise, como os Estados Unidos da América, e um Brasil continental, com um potencial, com uma riqueza extraordinária, precisando que a gente tenha a capacidade de realizar uma grande unidade do nosso país em torno de um projeto arrojado de desenvolvimento, corajoso, porque não é fácil enfrentar campanhas, às vezes insanas, que pedem que a gente trate, por exemplo, a inflação com um único remédio, que é aumentar o preço do dinheiro que o governo toma. Porque esse que é o problema central. Ele não só influi no dinheiro que cada um dos senhores vai tomar, mas influi no dinheiro que o governo toma todo dia no sistema financeiro para poder se financiar. E esse custo é transportado gigantescamente para a sociedade e impede que o Brasil possa investir mais em produção de alimento de qualidade, mais barato, para que a gente não tenha essa crise do tomate, pelo amor de Deus, ou a crise do chuchu daqui a pouco, porque todos têm direito a um tomate e a um chuchu, ninguém vai impedir ou criar condições para que o povo não possa consumir esses produtos de altíssimo valor vitamínico e também de proteínas e etc. Então, quer dizer, você precisa enfrentar determinados gargalos e exige muita unidade. E os senhores, mais do que ninguém, sabem disso, sabem o que é essa realidade de você ter crédito barato para produzir no nosso país, recursos baratos para produzir. O chamado mundo desenvolvido e o mundo em ascensão econômica está oferecendo em todos os setores recursos com juros negativos. E os países tomam recursos com juros negativos. A taxa básica desses países, todas são negativas. O mundo chamado desenvolvido e em crescimento, em ascensão, está baixando as taxas de juros. Pois aqui, a cantilena no Brasil, pasmem, é aumentar os juros, para conter o consumo da população através dos juros e, com isso, frear a produção industrial, diminuir a capacidade de produção do nosso país. Eu cumprimento a todos, mas levantando
essa questão fundamental nossa. Nós temos que criar uma unidade que é de natureza política, sobretudo política, de enfrentar gargalos que às vezes a peneira consegue tapar. É impressionante como que a peneira consegue tapar essa batalha em torno dos juros e também em torno do câmbio, que dificulta que produtos nossos possam chegar aos outros mercados também com alguma vantagem. Agora mesmo tivemos uma derrama de mais de 4 trilhões de dólares americanos. Os europeus derramaram quase igual quantia em euros. E agora os japoneses vão fazer também a sua derrama, para inflamar no sentido de patológico a economia mundial. E nós temos, não é no sentido de defesa, é no sentido de garantir que a nossa inteligência, a nossa capacidade, feita com gente que teve coragem, teve ousadia de enfrentar todos os obstáculos para chegar onde os senhores chegaram e merecer a nossa homenagem, que é também a homenagem do povo brasileiro. Muito obrigado, parabéns a todos, no nome do nosso colega Ivens Dias Branco. Agradecendo ao senador Inácio Arruda, a mesa tem a satisfação de registrar a presença ilustre da senhora Célia Maria Barbosa Rocha, muito digna prefeita de Arapiraca. Eu tenho a honra de passar agora a palavra ao senador José Pimentel. Mas, amigo, você foi longe. Foi longe. Excelentíssimo senador Armando Monteiro, presidente dessa sessão e também presidente do Conselho de Diploma, José Hermílio de Moraes, excelentíssimo senhor presidente Fernando Collor, nosso senador, quero saudar nossos deputados federais aqui presentes, a nossa deputada Gorete Pereira, em seu nome, saudar a bancada do Estado do Ceará, saudar nossos senadores, dar um forte abraço nos nossos agraciados, o senhor Francisco Ives de Sá Dias Branco, nosso conterrâneo, nosso companheiro do Estado do Ceará, dar um forte abraço do senhor José Alexandre dos Santos, também nordestino da nossa Alagoas, terra do nosso presidente Fernando Collor, dar um forte abraço do senhor Robson Braga de Andrade, da nossa Minas Gerais e presidente da nossa CNI, em que até ontem o nosso Armando Monteiro era o nosso presidente, dar um forte abraço a todos que vieram a este evento e começar registrando de que a indústria brasileira precisa voltar a ter o papel que a ela já foi reservado em épocas anteriores, mas que o Brasil exige e necessita de uma presença muito forte do nosso parque industrial para dar conta da nossa demanda interna, para produzir mais riquezas e também tornar o Brasil mais competitivo. Nosso senador Armando Monteiro é um daqueles que, desde o seu mandato de deputado federal, que nós chegamos juntos aqui, em 1995, tem essa agenda como primeira da sua atuação parlamentar, e aqui no Senado não é diferente, sem esquecer dos outros temas que diz respeito ao interesse do Brasil. Por isso, o governo federal, os governos municipais, os governos estaduais estão convencidos, se nós não tivermos uma ação dirigida para fortalecer o nosso parque industrial, particularmente a indústria de transformação, dificilmente nós vamos enfrentar a grave crise econômica que permeia as economias consolidadas e termina contagiando as economias em desenvolvimento, como é o caso concreto do Brasil. Por isso, eu quero aqui saudar os homenageados e dizer de que este evento ele tem exatamente esta visão,
esta compreensão pelo papel dos 3 agraciados que aqui estão e que, na verdade, representam a indústria brasileira. Quero registrar também de que nós necessitamos cada vez mais investir na qualificação da mão de obra dos nossos trabalhadores, para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, tornar mais competitivo a nossa indústria. E é evidente que o retorno que os nossos trabalhadores têm, além do seu salário, é a participação nos lucros e nos resultados, que hoje está se tornando uma realidade nos vários setores produtivos da nossa economia. E esta relação entre o capital e o trabalho é decisivo para que nós possamos enfrentar esse momento, porque passa a nossa indústria e particularmente pelos desafios que estão postos. Já tomamos uma série de medidas formais e legais de iniciativa dos empresários, dos trabalhadores, dos poderes municipais, estaduais e federais, com a aprovação aqui no Congresso Nacional. No que diz respeito à questão da desoneração da folha de pagamento, que era um dos itens que contribuía em muito para dificultar a formalização do mercado de trabalho, avançamos muito junto às micro e pequenas empresas inicialmente, que saímos ali em 2007 de 1.337.000 micro e pequenas empresas formais do Brasil e chegamos agora, em abril de 2013, a 7.300.000 micro e pequenas empresas formais do Brasil. Evidentemente que só a simplificação feita é insuficiente e agora a grande demanda deste setor é por inovação tecnológica, é pela formação da mão de obra em que eles necessitam. Isso não é diferente nas médias e nas grandes empresas. Se nós observarmos o chamado custo Brasil da nossa infraestrutura, temos ainda muito por fazer. Mas o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem pautado esse item, as várias reuniões das federações, das confederações, tem trazido para a discussão diária da necessidade de nós melhorarmos a nossa infraestrutura. Estamos fazendo uma boa parte disso. Temos resistência, como aconteceu com a medida provisória dos portos, em que o nosso governo, a pedido dos usuários, dos arrendatários, dos proprietários, dos tupis, pediam para que a carga de terceiro também pudesse transitar pelos terminais de uso privado. E tínhamos um pequeno grupo de pessoas que ontem conseguiram arrematar e arrendar os nossos portos com o olhar de que deveria cobrar a maior tarifa em detrimento da maior carga para que pudesse ter mais lucro. Evidentemente que é da natureza da empresa ter lucro, mas nós precisamos também dar resposta a um conjunto de demandas que estão postas, e uma delas é exatamente os portos. Nosso agraciado Francisco Ives de Sá Dias Branco, além do empresário aqui já registrado, também é um visionário e tem ajudado muito o nosso país, o nosso Nordeste, nessa questão dos portos, aportando seus recursos, investindo para melhorar a logística, seja para atender às suas demandas e também demanda de terceiro. E nós esperamos que com as novas regras que nós aprovamos para os portos, a gente comece a dar resposta a esse grave problema da infraestrutura brasileira, particularmente no transporte de cargas. Não podemos esquecer, sem investir na mão de obra, todo esse esforço nosso pode ter alguns resultados, mas o resultado principal virá com a qualificação, com a inovação tecnológica, e é por isso que o Congresso Nacional aprovou o novo Pronatec. Inicialmente, ele era destinado aos Institutos Federais de Educação e ao Sistema S, mas num país continental como o nosso, nós precisamos de outros atores também atuando no Pronatec. E essa mudança foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado e está para a sanção presidencial. E hoje,
a Comissão de Assuntos Econômicos aprova por unanimidade o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. O que o Brasil vai fazer, seja na iniciativa privada e no setor público, desde a creche para a criança de um dia de vida até o pós-doutorado para aqueles que se dedicam. Esse foi um debate muito intenso aqui no Senado Federal, com muitas contribuições. E nós temos clareza que o que o Senado aprovou hoje na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, não é o melhor projeto, mas foi o projeto possível dentro dessa realidade e vamos continuar discutindo até a sua chegada no plenário do Senado Federal. Ali, nós estamos determinando que nesses próximos 10 anos, todas as escolas do Brasil serão escolas de tempo integral, como forma de dar mais conhecimento e, ao mesmo tempo, contribuir para diminuir o mundo da violência, o mundo das drogas, em que todos nós discutimos. Estamos também planejando para que, nos próximos 10 anos, pelo menos 40% da população brasileira entre 18 e 29 anos de idade tenha graduação, sem esquecer dos cursos profissionalizantes e o conjunto de ações. Por isso, eu quero aqui abraçar os nossos agraciados em nome do nosso cearense Ives Dias Branco, sem esquecer da sua esposa, Dona Consuela, uma pessoa que contribui muito nessa caminhada. Um bom dia e um grande abraço. Agradeço ao senador José Pimentel e agora tenho a satisfação de passar a palavra. Mas antes de passar a palavra ao próximo senador, eu gostaria de registrar aqui as presenças de 2 companheiros ex-presidentes da Confederação Nacional da Indústria. O nosso sempre senador, ex-governador de Sergipe, Albano Franco, e o nosso companheiro Carlos Eduardo Moreira Ferreira, que está aqui presente a essa sessão. Eu passo agora a palavra ao nobre senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, senhores senadores, senhores homenageados, minhas senhoras, meus senhores, eu quero, antes de prestar homenagem aos 3, prestar homenagem a 2 figuras. Primeiro, uma lembrança curta e simples ao doutor Roberto Civita, um empresário que honrou o Brasil, especialmente no seu setor. E segundo, ao grande homenageado que é José Hermílio de Moraes. Nunca é pouco lembrar o que foi José Hermílio de Moraes. E aqui está um que conviveu com ele quando a gente era estudante. E ele se reunia conosco para discutir como é que estavam as nossas faculdades, para discutir como podia nos ajudar. Já era um senhor, talvez mais ou menos da nossa idade, não é? Mas mesmo assim era um senhor. E esse senhor deixou uma marca nesse país. Quero prestar essa homenagem e dizer da minha gratidão, porque ele representou, direta e até indiretamente mais ainda. Segundo, eu quero manifestar aqui a satisfação de ser desta casa que tem a iniciativa de fazer uma homenagem como essa aos capitães da indústria, como se dizia quando eu era mais jovem, aos promotores da riqueza desse país, pelo empreendedorismo que realizam. Ao senhor Francisco Ivens de Sá Dias Branco, quero manifestar aqui minhas homenagens. Ao senhor José Alexandre dos Santos, quero manifestar minha homenagem. E de uma maneira muito especial, porque tenho mais contato, convivência com o doutor Robson Braga de Andrade, a quem eu conheci e convivi alguns dias em uma das atividades mais interessantes que eu já tive a oportunidade de participar, até por causa da minha profissão, eu sou engenheiro mecânico, mas, sobretudo, pelo meu gosto pela educação, que foi participar da World Skills, em que se reúnem em uma Olimpíada formidável as escolas técnicas do mundo inteiro,
para ver qual deles vai bater recordes, qual delas vai mostrar que são capazes de formar os melhores profissionais. É algo realmente que vale a pena ser visto, participado. Eu fiquei muito emocionado ao ver pessoas ganhando medalhas, não apenas, e eu respeito muito, porque pula mais alto, salta mais distante, corre mais rápido, mas porque era capaz de fazer uma parede com tijolos de uma maneira mais rápida e melhor, porque era capaz de consertar um carro, porque era capaz de usar um torno mecânico, porque era capaz de fazer trabalhos de eletrônica. E ali ele ganhava uma medalha como se fosse um grande atleta, um atleta da atividade profissional. E, em função disso, é que eu quero aqui aproveitar a oportunidade e dizer a cada um dos senhores e senhoras que hoje ser capitão de indústria exige levar em conta a necessidade de um setor fundamental da infraestrutura do país, que é o conhecimento. Nós temos nos esquecido que o conhecimento não apenas sempre foi parte da infraestrutura, mas hoje é a parte mais importante da infraestrutura. Durante dias e dias aqui, não aqui, mas na Câmara, aqui tivemos poucas horas, nós debatemos o problema dos portos, que é uma parte da infraestrutura. Mas não debatemos o problema das universidades, que é uma parte da infraestrutura, no mínimo tão importante quanto os portos, as estradas e os aeroportos. Até porque são as escolas que são o aeroporto para o futuro do país. Não sai avião de escola, mas sai um país inteiro, podendo voar ou não voar como deveria. Eu fico feliz de ver que o senador Collor, na Comissão de Infraestrutura, vai fazer uma audiência exatamente para discutir a educação como parte da infraestrutura econômica do país. Talvez aí a gente comece a dar importância à educação. Porque enquanto a educação é uma coisa de professor e de uma comissão de educação, não se dá grande importância. Vai se dar importância quando for parte da infraestrutura e da comissão de economia, como também queremos fazer uma audiência. Eu digo isso para dizer ao Dr. Robson e a todos os demais que, com toda a minha admiração pelo trabalho que fazem nas escolas técnicas desse país, através, não apenas na indústria, mas também na Confederação Nacional do Comércio, em cada uma das federações dos senhores, está precisando de algo mais. Está precisando de algo mais, doutor Robson, que é não apenas o trabalho no micro, mas o trabalho no macro. Não apenas a promoção da formação de alguns, mas a revolução da educação de todos no Brasil. É preciso que o setor empresarial desperte e assuma a responsabilidade da força política que tem quando decidirem fazer esse país ter o seu grande acordo geral por uma mudança na educação do país. A grande generosidade dos empresários brasileiros vai ser lutar para que a escola dos seus trabalhadores seja tão boa quanto a escola dos seus próprios filhos empresários. Essa que será não só o grande gesto de desenvolvimento do país, mas também o grande gesto de generosidade da classe empresarial desse país. Agora, é o gesto de inteligência, porque está provado que daqui para frente o grande salto que um país vai dar é através da educação do seu povo. Cada cérebro que nós não ajudamos a terminar um ensino médio de qualidade é um cérebro que não tem o potencial completo. É como se a gente pegasse poços de petróleo e tapássemos. É o que a gente faz com 80% das cabeças brasileiras, porque no máximo 20% terminam o ensino médio com qualidade. 80% do potencial energético maior desse país, que é a inteligência de suas pessoas, são sacrificadas ao longo do processo. Cabe a vocês a luta para que o desenvolvimento brasileiro possa se realizar em toda a sua plenitude. E isso exige educação. Exige portos, estradas, aeroportos, energia, mas exige educação, exige conhecimento. Eu tenho certeza que o doutor José Hermílio de Moraes seria o grande patrono dessa luta, se fosse possível. Mas aqui estão os homenageados com o nome dele,
e um deles pode ser esse grande promotor de uma área que muitas vezes não se percebe que tem a ver com a economia de um país, que é a educação do seu povo. O Brasil precisa construir um sistema nacional do conhecimento e da inovação, e isso parte da educação de base, até chegar às universidades, até chegar aos institutos de alta tecnologia, usando o setor empresarial em casamento com as universidades. Mas é na educação de base que a gente começa a fazer aflorar o conhecimento de um povo. Eu concluo prestando minha homenagem, mas também como representante de uma parcela dos eleitores brasileiros, fazendo a minha sugestão. Não me atrevo a dizer a minha cobrança, fazendo a minha sugestão de que esse prêmio signifique muito mais do que um simples reconhecimento à atividade dentro de sua própria indústria, de sua atividade comercial, da sua atividade empresarial, mas sim assumindo cada empresário a responsabilidade diante do futuro desse país, para que daqui adiante nós possamos fazer com que a economia brasileira seja uma economia da mais alta tecnologia, com um povo e graças a um povo educado. Parabéns a cada um e o Brasil espera ainda muito mais de cada um de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao senador Cristóvão e gostaria de registrar aqui as presenças do deputado federal Carlos Eduardo Pereira, companheiro Cadoca, deputado federal de Pernambuco, e um registro de vários presidentes de Federação de Indústria que não foram aqui nominados. O companheiro Francisco Gadelha, presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Marcos Guerra, presidente da Federação do Espírito Santo, Glauco Corte, presidente da Federação de Santa Catarina, Roberto Pires, presidente da Federação do Tocantins, Rivaldo Neves, presidente da Federação das Indústrias de Roraima, José Conrado, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará, e Pedro Alves, presidente da Federação das Indústrias de Goiás. Eu tenho agora a satisfação de passar a palavra ao Robson Braga de Andrade, que falará em nome dos agraciados. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, ao presidente do Conselho do Diploma, José Hermílio de Moraes, conselheiro emérito da CNI, senador Armando Monteiro Neto, aos senadores Fernando Collor, Enício Oliveira, Vital do Rego, senador Ana Amélia, senador Luiz Henrique, senador Pedro Táxi, senador José Pimentel, senador Jorge Viana, senador Inácio Arruda, senador Romero Jucá, ao senador Cristóvão Buarque e aos deputados aqui presentes. Eu cumprimento a todos na pessoa da deputada Gorete. Obrigado a todos pela presença. Queria fazer também um cumprimento especial à minha esposa, Cristiana Parise de Andrade, que me acompanha aqui nessa homenagem. Cumprimentar todos os companheiros e empresários do Sistema Indústria aqui presentes. Um cumprimento especial ao empresário Francisco de Sá Dias Branco e José Alexandre dos Santos. Para mim é uma honra e orgulho muito grande estar nesse meio de empresários industriais de tanta relevância e que tanto têm contribuído para o crescimento do Brasil e para a construção de uma indústria brasileira forte e pujante. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui na presença dos senhores e de poder falar em nome dos senhores. Eu gostaria apenas de salientar aqui, de dizer algumas palavras. O presidente, meu presidente líder, Armando Monteiro, já fez aqui uma exposição a respeito da indústria brasileira e da economia brasileira, com muito conhecimento, como
de tudo que se passa na nossa economia e na nossa indústria. E eu queria apenas salientar algumas coisas. Primeiro que o Brasil, nos últimos anos, se transformou realmente numa economia muito forte e estando inserido num rol de países importantes e hoje considerado como a sexta economia do mundo. E com possibilidades concretas de chegarmos à quinta economia do mundo. Também nesses últimos anos, o Brasil conseguiu inserir no mercado de consumo e na classe média brasileira mais de 40 milhões de pessoas. É um país hoje com pleno emprego. Nosso nível de desemprego é em torno de entre 5% e 6%, o que é considerado realmente pleno emprego. Com uma distribuição de renda, com salários de primeira qualidade, mas, porém, é um país hoje que tem um custo extremamente elevado e que não privilegia principalmente a indústria brasileira. A nossa indústria, como falou o presidente, que já foi mais de 30% do PIB brasileiro, depois 26%, depois 22%, hoje, presidente, nós estamos abaixo de 14% do PIB brasileiro na nossa indústria. E é uma indústria que foi construída no Brasil com muito sacrifício. Sacrifício que vem de décadas, que vem desde os anos 50, quando nós começamos a industrialização do Brasil, e que tivemos sacrifício do governo, sacrifício da União, sacrifício dos empresários, sacrifício dos trabalhadores, para construirmos essa indústria brasileira e que hoje tem enfrentado dificuldades de competir no mercado interno e no mercado externo. E o nosso problema no Brasil é um problema de competitividade pelos elevados custos que nós temos. Nós vemos hoje os salários no Brasil cresceram muito nos últimos anos e cresceram acima da produtividade brasileira. Mas nós não temos nada contra o trabalhador ganhar bem, ganhar melhor, ter condições de sustentar melhor sua família, de acesso à educação, ao lazer, aos bens que a sociedade produz. Mas os custos inerentes a esse trabalho são muito elevados. Nós pagamos uma carga tributária excessiva, temos um custo do trabalho extremamente elevado, padecemos de uma infraestrutura que ainda não é adequado para o nível de economia brasileira, temos um problema de burocracia, problema ainda na área da educação. Todas essas questões que têm feito com que a indústria brasileira perca competitividade quando é colocada em concorrência com empresas de outros países, principalmente hoje quando o mundo atravessa crises tanto na União Europeia como nos Estados Unidos. A gente tem perdido mercado para empresas da Ásia, mas também para empresas desses países. E quando dizem que o Brasil é um país protecionista, nós na CNI temos mostrado que, ao contrário do que se coloca hoje, o Brasil não é um país protecionista. Protecionistas são muitas vezes os países da Europa que não permitem que os produtos brasileiros, por uma defesa comercial que eles fazem, inteligente, bem feita, sem tarifas, mas muitas vezes com barreiras técnicas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, não permitem a entrada de produtos brasileiros, que são produtos de alta qualidade, muito bem trabalhados e muito bem preparados. Nós temos feito na CNI, no Sistema Indústria, dando seguimento a tudo aquilo que o presidente Armando, o Albano Franco e outros presidentes que nos antecederam nos legaram no Sistema Indústria. Nós temos investido muito para mudar esse quadro. Primeiro, nós estamos investindo enormemente na educação do trabalhador brasileiro. E não apenas numa educação pontual, mas numa educação continuada. Ainda o presidente Armando Monteiro idealizou o programa Educação para a Nova Indústria. E hoje nós estamos investindo na educação do trabalhador brasileiro mais de 2 bilhões de reais na construção de novas escolas, na construção de laboratórios e de centros de pesquisa. E principalmente nas regiões mais carentes do país.
tanto do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. São os lugares onde nós temos feito os principais investimentos do sistema indústria, do SESI e do SENAI. Nós somos o principal parceiro do Pronatec, com mais de 50% de todos os alunos do Pronatec participam das escolas do SENAI e agora também do SESI. Nós temos hoje, nas nossas escolas no Brasil inteiro, mais de 3 milhões de alunos e assumimos um compromisso de chegar até 2014 com 4 milhões de alunos e certamente vamos ultrapassar essa meta. Nós, como disse o senador Cristóvão Buarque, nós participamos das Olimpíadas Internacionais, competindo com 51 países, os mais industrializados, países como Alemanha, como Estados Unidos, Japão, China, Rússia, Itália, França, Espanha. E no ano passado, no ano atrasado, nós ficamos em segundo lugar nessa competição, o SENAI e o SESC representando o Brasil nessa competição. Atrás apenas da Coreia do Sul, que tem, como todos nós sabemos, um investimento maciço na educação, não só do trabalhador, mas na educação de toda a população. Nós temos investido em mais de 2 milhões de trabalhadores da indústria, através do SESI, em programas de qualidade, em programas de saúde e segurança do trabalho. Presidente Armando, todos os nossos recursos são investidos de acordo com a lei, em educação, em segurança, em saúde, em programas que beneficiam o trabalhador e o filho do trabalhador brasileiro. E todo o nosso orçamento, todos os nossos gastos, todas as nossas receitas estão à disposição de todos os senadores, de todos os parlamentares, para que a gente possa mostrar de que forma nós investimos e melhorar o trabalho que nós fazemos em benefício da construção de um país muito mais justo e muito mais digno. E eu queria também, presidentes, senadores, falar a respeito do trabalho que a CNI tem feito. Nós agora, esse ano, lançamos o mapa estratégico da indústria, que também o primeiro mapa começou com o presidente Armando Monteiro, o mapa estratégico em 2005, 2006, e que hoje nós nos balizamos por esse mapa estratégico que foi lançado lá atrás para fazer um novo mapa estratégico até 2022, considerando que em 2022 nós estaremos comemorando os 200 anos da independência brasileira. E esperamos chegar em 2022 também com uma indústria independente, madura e preparada para competir não só no Brasil, mas no mercado internacional. Esse mapa estratégico, nós estamos tratando de 10 temas, 10 questões que são ligadas à nossa competitividade. Questões tributárias, ambientais, de educação, de infraestrutura, de burocracia. Quer dizer, todos os temas importantes estão sendo tratados nesse mapa estratégico. E, presidentes, senadores, esse é um mapa que dá um direcionamento para o Brasil no futuro, aonde nós queremos chegar e o que precisa ser feito para que a gente chegue nessa indústria importante de um país que será a 5ª ou a 4ª economia do mundo. Por outro lado, lançamos também esse ano a agenda legislativa, e nessa agenda legislativa trabalhamos com todas as federações de indústrias, com 54 associações de classe. É uma agenda que já vem sendo lançada há anos, 17ª, 18ª agenda legislativa, onde nós pontuamos todos os projetos que estão no Senado ou na Câmara e que podem fazer a diferença para que a economia brasileira possa se desenvolver mais e melhor e mais rápido. Esse projeto nós apresentamos para todos os deputados e senadores e temos trabalhado nele, senador Collor de Mello, como se fosse a nossa Bíblia, a forma de nós trabalharmos com o Congresso, a forma de nós discutirmos com todos os senhores os projetos que são importantes,
como disse o senador Armando Monteiro, não para a indústria brasileira, mas que são importantes para o país. É isso que nós precisamos. Nós precisamos realmente fazer uma mudança muito grande nas nossas legislações trabalhistas, por exemplo. O senador Eunício estava me confidenciando que ele começou a trabalhar com 14 anos de idade e com carteira assinada. Hoje, isso não é permitido. E nós, no objetivo de proteger os jovens, nós estamos colocando os jovens à margem do trabalho, à margem do crescimento, e colocando esses jovens à disposição da marginalidade, da ociosidade e da possibilidade desses jovens serem cooptados não para a dignidade, não para a construção de um Brasil muito mais justo, de um Brasil muito mais moderno, mas serem cooptados para uma marginalidade que leve esses jovens a não terem objetivo na vida, a não sentirem o prazer e a alegria de ter um trabalho bem feito, um trabalho e poder criar uma família, tanto que a gente vê hoje os jovens entrando no mercado de trabalho muito mais tarde. Então, senhores, nós precisamos mudar essa situação e nós contamos com o trabalho junto com o Congresso Nacional, com o Senado, com a Câmara, para que a gente juntos possamos fazer tudo aquilo que a gente tem consciência plena, o diagnóstico perfeito do que precisa ser feito. E só os senhores, como os representantes legítimos da sociedade brasileira, são capazes de mudar esse Estado. Conte com a gente, nós na CNI estamos à disposição para trabalhar com os senhores em tudo que foi importante para o Brasil e para a indústria brasileira. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu quero fazer um agradecimento especial pela homenagem que eu recebi ao senador Armando Monteiro e ao senador Cristóvão Buarque pela indicação que fizeram do meu nome. Muito obrigado. Quero agradecer ao companheiro Robson Braga de Andrade, que falou em nome dos agraciados, registrar a presença do líder do PT na Câmara Federal, deputado José Guimarães, que está aqui prestigiando essa sessão, e quero, ao final da sessão, não apenas renovar a satisfação do Senado de podermos ter celebrado hoje essa data, que é uma data que assinala o reconhecimento do Congresso Nacional ao papel da indústria brasileira e, de modo muito especial, cumprimentar mais uma vez os agraciados que conferiram com as suas presenças, eu diria que irão ilustrar essa galeria de homenageados que já temos nessa 4ª edição do Diploma José Hermílio de Moraes. Eu quero também cumprimentar as famílias dos homenageados, os familiares que estão aqui presentes. Não tendo mais a tratar, eu quero declarar encerrada essa sessão, agradecendo pela presença de todos. Muito obrigado.